Então vamos começar, gente, aqui o número 10, por um jogo que tem uma temática que eu gostei bastante, que eu achei muito interessante, que é o Rock Hard 1977. Esse jogo, que é um jogo que foi lançado pela Devir no ano passado, eu imagino que logo deva chegar aqui no Brasil, porque a Devir não costuma demorar demais para trazer jogo para o Brasil. Fiquei até surpreso de ainda não ter chegado, para falar a verdade. Eu achei que já teria chegado a essa altura do campeonato, mas o Rock Hard 1977 é um jogo onde nós controlamos ali músicos de uma banda que está no início de carreira, assim, que está tentando se consolidar como uma banda, um músico importante ali no cenário do rock. E aí, para fazer isso, você vai meio que ali agenciar a carreira dos músicos, né? Marcando shows, concertos, escrevendo discos e álbuns, coisas que tem a ver aí com a questão do músico, né? Para você tentar fazer ele conquistar mais fama, mais sucesso. E esse é o objetivo final do jogo, né? Ganha quem é mais bem sucedido em conseguir ali conquistar influência e fama para o seu grupo musical. Eu achei o tema diferente, apesar de eu ter visto bastante jogos com temática mais musical aparecendo nos últimos tempos. Eu gostei da ideia desse, eu gostei da arte, da capa, do estilo. Gostei de ser jogo da Devir, eu tenho uma certa confiança assim, nos jogos da Devir. A maior parte dos jogos da Devir que eu jogo eu gosto muito. Então o Rock Hard é um que entrou com certeza aí no meu radar de jogos que eu quero muito conhecer do ano passado e que eu estou aí de olho para quando chegar no Brasil ou se eu tiver uma oportunidade no exterior de jogar ou comprar. Em nono aqui da lista é um jogo que é um jogo novo da Board & Dice, que é uma editora que assim faz muitos jogos bacanas que eu acabo gostando e me interessando, né? Board & Dice é uma editora italiana, se eu não me engano, que lança muitos desses jogos, desses autores italianos famosos, os jogos dos T-Games, os jogos que começam com a letra T, e jogos dessa linha. E o Rift Project, que é o jogo que eu estou interessado aqui em nono lugar, é o último jogo que foi lançado deles, que eu conheço, né, que eu fiquei sabendo. E o Rift Project aqui tem uma coisa interessante, assim, primeiro que os jogos da Board & Dice, apesar de ser uma temática mais euro, estão buscando ser jogos com artes mais bonitas, mais coloridos, fugir um pouco daquele aspecto muito bege, muito mercadores no Oriente, sabe? Fazer jogos com temáticas mais interessantes, com cores mais interessantes. E o Rift Project está um pouco nessa linha. No Rift Project, nós somos ali pesquisadores que estamos pesquisando o fundo do mar. E aí a gente vai pesquisar o fundo do mar com ações diferentes, que a gente vai, com os nossos barquinhos, levar para os locais, para os pontos ali do coral, né, do reef que a gente está pesquisando. A gente pode fazer mergulho, colocar boias, esse tipo de coisa que você faz quando você está fazendo pesquisas científicas no mar. Não sei se vocês já fizeram, eu também nunca fiz, mas eu imagino que é esse tipo de coisa que a gente faz. E o que eu entendi do jogo, que é uma coisa interessante, é que ele tem vários caminhos ali para você chegar nos locais que você quer fazer as ações. Só que à medida que o jogo vai passando, você meio que vai reduzindo o custo que você tem para levar o seu barco por caminhos que você já construiu, que você já fez antes, que você já passou. Então o jogo ele começa um pouco mais travado, porque as coisas custam mais, e à medida que o jogo vai passando, ele vai ficando mais rápido, mais dinâmico, e você tem a opção de fazer mais coisas, exatamente porque você vai meio que construindo ali quase que uma máquina para você poder navegar pelo mar e fazer as suas ações. Então, muito interessante. O pedigree da Board & Dice faz eu me interessar pelo jogo, o visual, eu sou mergulhador, gosto muito de mergulhar, então jogos com temática de água assim me atraem bastante. Então o Rift Project é um que com certeza, se eu tiver oportunidade, eu vou querer testar logo. Em oitavo da lista está um jogo que é curioso ele ter aparecido aqui, porque ele é um jogo cooperativo, e eu costumo não gostar ou não jogar de jogos cooperativos. Mas esse, ele tem uma temática que ele me interessou por ser bem diferente, que é o Bomb Busters. O Bomb Busters, ele é um jogo onde você e os seus amigos estão tentando ali desativar bombas, sabe? Só que é um jogo estilo campanha, ele tem várias missões que você tem que ir percorrendo com seus amigos e é um jogo de dedução também. Então, basicamente, você e seus amigos têm pedaços de informação diferentes sobre como desarmar aquelas bombas e você tem que ficar tentando deduzir com as informações que você tem qual fio você tem que cortar ou como você vai fazer para desarmar aquela bomba. E aí você vai fazendo as missões diferentes. O jogo, acho que ele tem 66 missões, então é um jogo que tem uma vida prolongada e ele vai obviamente ficando com níveis de dificuldade diferentes à medida que você vai passando.
Eu gostei por ser cooperativo. Por ser cooperativo não gostei tanto não, que não me atrai. Eu gostei por ser de dedução, tá? Os jogos de dedução eu costumo gostar. E nesse sentido, assim, de um jogo cooperativo, mas você está tentando deduzir as coisas ali por sua conta, eu acho que o fato dele ser cooperativo, ele só iria me beneficiar, sabe? É um jogo que tem o potencial de me fazer gostar de um jogo cooperativo. Gostei da arte do jogo, do estilo, desse aspecto de você ter que descobrir qual fio cortar, senão você explode tudo e todos. Então ele é um jogo que tem uma pegada diferente, assim, tem uma proposta diferente, e isso que fez com que eu ficasse bastante atraído por ele, o Bomb Busters. Em sétimo lugar está um jogo que eu admito, gente, eu me interessei porque ele é bonito, que é o River of Gold. O River of Gold, ele é um jogo que, de cara, ele é muito bonito porque ele usa esse negócio meio laminado, dourado, assim, para representar um rio de ouro. Então o tabuleiro dele, ele fica muito bonito porque ele tem um riozão no tabuleiro, que é onde você vai ficar fazendo ali as ações de construção, de navegação, de comércio que você vai fazer no jogo. E é um rio muito bonito porque ele fica bem dourado e aí o tabuleiro fica bem bonito. Ele é um jogo que eu já tive uma amostrinha dele no Board Game Arena, joguei algumas partidinhas rápidas, sem entender muito a regra dele, só para tentar ver qual é a pegada do jogo, e achei muito interessante, assim. Como eu não me aprofundei no Board Game Arena, não fui ler as regras para entender melhor, e não joguei muitas partidas, eu não considero que eu tenha jogado ele, é por isso que eu deixei ele aqui nessa lista, porque eu acho que eu preciso entender muito melhor para poder dizer que realmente testei e joguei o jogo. Mas é um jogo que com certeza eu queria ver o físico, sabe? Eu queria ver o tabuleirão bonito, colorido, dourado na mesa e jogar naquele tabuleiro. Então isso é uma das coisas que me atrai bastante nesse jogo e que eu queria bastante conhecer, principalmente a versão física, que é o River of Gold. Em sexto lugar está o jogo novo mais recente do Dani Garcia, que é um autor que tem alguns jogos que eu gostei, tem alguns jogos que eu achei ok, mas que eu tenho bastante interesse nos jogos que ele tem feito, e esse jogo aqui que eu estou falando em particular é o Daitoshi. O Daitoshi, que foi o último jogo que lançou dele, ele é um jogo que vem aí nessa linha da Kemushi Saga da Devir, que eu acho que é meio forçado, eles inventaram essa saga porque não é possível, porque ele tem vários jogos que são meio que diferentes, de autores diferentes, que não parecem conversar entre si, mas que tem uma pegada que une os jogos, que é uma questão do conflito entre a evolução da tecnologia e os espíritos da natureza. É meio que a temática que envolve os jogos dessa saga. E o Daitoshi é mais um jogo nessa saga aí da Kemushi Saga, onde nesse caso do Daitoshi, as pessoas descobriram ali o poder do vapor, né? Então a indústria está crescendo freneticamente, baseado aí nesse poder do vapor, mas é um jogo onde você tem que extrair os recursos naturais da natureza, da floresta. E aí você meio que fica com uma dívida com os espíritos da floresta por você estar usando os recursos deles para poder desenvolver a sua indústria. E você tem que, de alguma maneira, pagar e recompensar esse uso que você está fazendo. Então, curioso, é uma temática diferente. É um jogo que tem um tabuleiro bonito, tem um rondel bonito ali de ações para você poder fazer. E como eu falei, né, é um jogo do Dani Garcia, que eu tenho gostado bastante. Ele tem um estilo bem legal de jogos, baseado em seleção de ação, que tem me pegado bem. Então é um jogo que com certeza eu quero testar assim que possível o Daitoshi. Em quinto lugar, um jogo do famosíssimo Stefan Feld, autor de Castles of Burgundy, mas nesse caso o jogo é o Cyvolution. O Cyvolution é um jogo onde nós controlamos ali pessoas que estão fazendo um curso numa faculdade muito pirada ali de design de civilizações, e a sua prova final naquele curso é de você fazer o desenvolvimento de uma civilização. Então você vai atuar como se fosse uma divindade ali para aquela civilização e você vai orientar as descobertas e as coisas que eles vão fazendo para eles poderem se desenvolver e evoluir. O jogo é um Cyvolution, porque você tem uma civilização e você vai trabalhar na evolução dela, e obviamente a ideia do jogo é que você seja o mais bem sucedido em desenvolver as habilidades, as capacidades ali daquela civilização que você está desenvolvendo. Uma temática diferente, pirada, bem curiosa, de um autor que é famoso por ter jogos muito bons, por ter jogos com muitos pontos sendo distribuídos, mas com bastante estratégia, com
com bastante mecânicas para te fazer pensar ali sobre o jogo e a partida que você está fazendo. Então o Ursa Evolution é um que foi meio que um interesse automático. Quando eu vi que era do Stefan Feld, quando eu li a temática dele, eu fiquei bastante interessado. Em quarto lugar agora, um jogo que esse já está no Brasil, tá chegando, tá recente, já teve venda, que é o Inferno. O Inferno foi lançado no Brasil aqui pela Mosaico e é um jogo que me interessou por a temática diferenciada, gente. Nesse jogo você tá ali percorrendo os 7 círculos do Inferno de Dante ali. E cada um desses círculos vai ter coisas diferentes, habilidades diferentes que você tem que fazer e acontecer ali. Obviamente ele está nessa lista, eu não joguei ainda, mas eu conheço bastante pessoas aqui no Brasil que já jogaram, até porque a Mosaico já fez uma certa divulgação desse jogo, e eu vi muita gente falando que é tipo o melhor jogo do ano, o jogo mais legal do ano. Então, né, o interesse e a hype para mim aumentou em cima desse jogo. É um jogo que eu acho que eu vou ter uma oportunidade de jogar com uma certa facilidade, porque quando a Mosaico estiver oferecendo o jogo para empréstimo, eu com certeza vou querer pegar ele para poder jogar. Mas é um jogo que eu ainda não testei, então eu fico bastante empolgado em jogar o Inferno. Não sei muito mais do que eu falei, tá, gente? Eu sei que são os círculos ali, no tabuleiro ele tem as camadas dos círculos ali que você tem que ir passando com o seu jogador. Mas eu não vi em detalhes ainda como ele é, mas fiquei interessado pela temática, pelo tabuleiro, pelo estilo de jogo. Em terceiro lugar, um jogo chamado 7, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence. Esse é um jogo que foi lançado recente em Essen, e ele é um jogo que tem um aspecto muito interessante ali. Nós também somos institutos de pesquisa, teve vários jogos recentes que nós somos institutos de pesquisa, e nesse set a gente está pesquisando coisas espaciais, a gente está tentando encontrar evidências de inteligência em outros planetas, né? E a gente vai fazer isso, obviamente, construindo ali uma maquininha de geração de ações para a gente, com nossas cartas, que vão permitir que a gente faça várias coisas, tipo enviar sondas para outros planetas, enviar probes para outros planetas, colher amostra, e aí com essas ações que você vai fazendo, tentar encontrar evidências de vida inteligente fora da Terra. Gostei da temática demais, porque teve muito jogo espacial que saiu nos últimos anos, né? Mas os jogos espaciais sempre tendem a ser a navinha, combate de navinha, luta entre facções de alienígenas. E esse não é o estilo de espaço que me interessa, mas esse aqui me interessa. Pesquisa espacial, tentar desvendar coisas, tentar achar coisas. Eu amo, por exemplo, Search for the Planet X. Não tem muito a ver com esse, mas é um jogo de pesquisa espacial, que é o de dedução. Então essa temática me atraiu bastante e todo mundo que eu vejo tem falado que o jogo é muito interessante. Então eu fiquei bastante interessado aqui no 7 em terceiro lugar. Em segundo lugar, um outro jogo onde nós somos um instituto de pesquisa, e neste caso também um instituto de pesquisa no mar, que é o Endeavour Deep Sea. Ele talvez tenha um pouquinho de semelhança de temática ali com o Reef Project que eu falei, mas o Reef Project você está focando ali nos corais. O Endeavour Deep Sea, você é uma agência de pesquisa que está pesquisando coisas do fundo do oceano. E aí você faz isso com mergulhadores, com submarinos, com coisas diferentes. Ele é um jogo que ele tem uma pegada um pouco Ark Nova, Terraforming Mars. Você fica ali fazendo uma maquininha de cartas, né? Você vai baixando as suas cartas que vão permitindo que você faça as ações. E essas ações você vai poder evoluir num tabuleiro onde você vai poder explorar regiões diferentes ali do oceano. Gostei bastante de novo, temática de oceano me atrai. Eu achei bem legal essa questão de ser um jogo que se aproxima de outros jogos que já são muito queridos por mim, né, que é o Ark Nova e Terraforming Mars. Então é um jogo que foi praticamente também um interesse instantâneo. Eu vi a capa, que não é muito bonita ou muito apelativa, mas fui dar uma olhada um pouco na mecânica em si do jogo e na temática, e aí fiquei bastante atraído. Agora, de todos esses que eu falei, o que eu mais estou com vontade e quero conhecer no ano de 2025, este ano agora que nós estamos vivendo, gente, é O Inconsciente, o jogo que foi lançado recente pela Mosaico, que chegou aí no mercado brasileiro, que também tem sido muito bem falado, que infelizmente veio com um precinho um pouco salgado. Isso fez com que eu ficasse um pouquinho receoso de comprar ele, senão eu já teria até comprado. Mas um jogo que tem uma temática muito legal, que tem uma execução que parece ser muito bem feita. No Inconsciente, nós somos ali psicanalistas da época de Freud, morando em Viena, que nós estamos tentando desvendar os sonhos dos nossos pacientes.
a gente usa ideias, né, que são os trabalhadores que a gente vai alocar para fazer as ações ao longo da partida, para poder, né, pegar os sonhos ali de diferentes formas que a gente tem dos nossos pacientes e desvendar ele, né, e entregar soluções para os nossos pacientes. A gente faz isso entre momentos em onde a gente vai tomar um café em Viena para conversar com outros psicanalistas, esse tipo de coisa. É um jogo que tem, primeiro, uma arte incrível, maravilhosa, que combina dois artistas famosos muito bons, o Vincent Dutrait e o Andrew Bosley. Além de tudo, ele tem componentes muito bonitos, as cartas que tem um aspecto meio brilhoso, assim, sabe? Como se tivesse uma película dedicada, que faz com que o jogo em si tenha um valor ali de material altíssimo. Talvez isso que justifique, inclusive, o preço alto dele, né? Ele é tipo um jogo de Kickstarter, sabe? Um jogo de financiamento coletivo, de tão bonito que ele é, mas na versão que você pode comprar na loja sem precisar ter participado do financiamento. Então, isso deixa o jogo caro? Provavelmente sim, mas deixou ele muito bonito também. Então é um jogo que eu já estava atraído nele há um bom tempo, porque faz um tempo que ele foi proposto, né, que ele foi anunciado. Ele demorou para ser entregue, porque a Fantasia, que é a editora que estava criando ele, queria que o jogo ficasse perfeito, então eles ficaram preparando o jogo mais tempo, mas depois que foi lançado e que saiu, teve muita crítica positiva, e é um jogo que com certeza eu tenho mais vontade de conhecer esse ano. E, de novo, por ser um jogo da Mosaico, provavelmente eu vou ter uma oportunidade de conhecer ele logo logo, assim que eu puder conseguir pegar emprestado com eles. Eu vou jogar e falo se valeu a pena a hype ou não, tá bom, gente? Fala, galera que curte jogos de tabuleiro! Eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil, e comecinho do ano aqui de 2025, gente, eu preparei uma série de vídeos trazendo um pouco de informações assim sobre como foi o ano de 2024, quais são minhas expectativas para o ano de 2025. Então vocês já devem ter visto aí o meu vídeo falando sobre os top 10 melhores descobertas do ano de 2024 para mim. Mas hoje eu quero trazer um vídeo um pouco no outro sentido. Eu quero trazer um vídeo falando dos top 10 jogos de 2024 que eu ainda quero conhecer. Então, jogos que foram lançados no ano passado, não só no Brasil, tá, gente? No Brasil e no exterior, porque essa lista meio que crio também pensando em jogos que eu conheci vendo aí Feira de Essen, fazendo a lista dos jogos que estão bombando no Board Game Geek. Então, tem muitos jogos aqui dessa lista que não chegaram no Brasil ainda, mas eu considero jogos de 2024 por terem sido lançados no exterior, e são jogos que atraem a minha atenção e que em algum momento, se possível, seja esse ano, seja ano que vem, são jogos que ficam no meu radar porque eu quero poder talvez comprar, talvez jogar, mas conhecer porque de alguma maneira os jogos me atraem. Então eu vou falar um pouquinho sobre um desses jogos, o que eu sei deles, né, quando eu sei muita coisa, e o porquê que o jogo me atrai ou não, tá? Então esses são os 10 jogos que foram lançados em 2024 e que eu estou interessadíssimo em conhecer e jogar esse ano. No ano que vem eu volto aqui e faço um recapitulando para ver se eu consegui jogar e conhecer esses jogos ou não, tá bom? E aí eu falo qual foi o meu resultado final, se valeu a pena a hype em cima deles ou se foi fogo de palha, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.